Olá, eu sou o João das Plantas e nesse vídeo eu vou te fazer um tour por todos os meus ficus que eu tenho aqui em casa. No total são mais de 10 variedades e tipos diferentes de ficus. E lembrando que todas essas plantas aqui são plantas pertencentes à família Moraceae e também elas pertencem ao gênero botânico Ficus. Eu vou te fazer um tour mostrando cada planta dessa em detalhes e contando um pouco mais sobre ela. Então, se você gosta de ficus, se você tem um interesse, uma queda assim como eu, por muitos ficus, fica comigo até o final desse vídeo para você acompanhar esse tour maravilhoso por todos os meus ficus, que são uma das minhas plantas preferidas de toda a coleção. Antes de eu começar esse vídeo, já curta o meu vídeo. Se você é nova ou novo aqui no canal, se inscreva, porque por aqui eu sempre vou mostrando um pouco mais as minhas plantas para você e também trago sempre muitas dicas para cultivo de plantas em geral. Então já se inscreva no canal e antes de eu começar também já compartilha esse vídeo com seus familiares, seus amigos e os amantes de plantas em geral, para que outras pessoas possam conhecer um pouco mais dessa minha coleção aqui agora. Então vem acompanhar esse conteúdo comigo. Começando então com uma vista panorâmica, aqui estão todos os meus ficus, desde os maiores e os mais antigos, que eu tenho há mais tempo, mas também os menores e as mudas mais jovens que eu mesmo fiz através das outras plantas. Eu também já mostrei muitas dessas plantas, quase todas aqui no canal. Elas têm vídeos específicos de apresentação, de cuidados, mas também de propagação, de reprodução e de como fazer mudas. Então, se você tem curiosidade sobre esse processo, se você ainda não conhece a maioria desses vídeos que eu lancei aqui no canal, é só você procurar pela minha playlist de reprodução ou de propagação de ficus elástica ou de ficus lirata, que você encontra todas essas dicas aqui no canal. E também você rodando pelos vídeos mais antigos, você encontra também todos esses vídeos, né, com essas plantas específicas, em apresentação e falando um pouco mais em específico sobre cada planta. Vou começar então te mostrando o Ficus Altissima. O Ficus Altissima também é um dos mais antigos que eu tenho por aqui e ele é uma planta grande, ele é uma planta que tem, ó, esse formato todo cheio, né? Uma planta já mais antiga, né, que já tem muitos anos de vida. E o Ficus Altissima é caracterizado por ter essas folhas, né, com variegação. Ele é variegado e ele tem essa coloração de verde, né, que varia em tons de verde mais escuro com verde mais claro, né? Aqui a gente consegue perceber bem essa diferença da variegação, que normalmente recorta, né, as bordas das folhas. Ele tem uma estípula também menorzinha, onde nascem e surgem as novas folhas. Aqui não tem exemplo de folha nova surgindo para te mostrar, mas elas surgem aqui. Então esse é o Ficus Altissima, ele tem um porte grande. Ele também é uma planta que já passou por várias podas e é por isso que ele tem esse formato, né? Inclusive eu já podei essa planta com você no canal. E ele tem esse vaso aqui grande, esse substrato bem poroso, que é comum de todos os ficus. E o mais interessante dele é esse caule, ó, esse caule bem já antigo, né, já que a planta já passou por várias podas, como a gente pode ver aqui, por exemplo, né, ela passa por uma poda e várias outras podas consecutivas para atingir, né, esse formato todo cheio, né, e bastante volumoso que essa planta tem. Começa com essa copa mesmo. Então ele tem esse tronco aqui lenhoso, né, é uma árvore mesmo que pode passar até de uns 25 metros. O tronco dele é um pouco mais cinza, sabe, ele é mais esbranquiçado, diferente dos outros troncos do Ficus lirata, por exemplo. Então o Ficus Altissima é essa planta aqui e ele é uma planta, né, topiada. Ele já passou por várias podas e é por isso que ele tem esse formato. Então essas folhas também são variegadas e muito lindas. Tenho também esse exemplo aqui, essa muda é uma muda do Ficus african, que eu já vou te mostrar. E eu fiz ela há algum tempo já tem anos já que eu fiz essa muda. E essa planta aqui eu estou cultivando com esse formato de uma única haste, para depois fazer uma poda aqui e transformar também numa arvoreta. Eu mostrei também recentemente a atualização dos meus Ficus lirata, que eu fiz mudas aqui no canal. Esse aqui já tem mais de um ano que eu fiz as mudas. Ele tá nesse vaso, né, com 4 mudas juntas. Então essa planta aqui também tá se desenvolvendo, inclusive já tá vindo quase folha nova por aqui de novo, ó. Aqui tem exemplo, a estípula também vai se aumentando, ela vai crescendo até as folhas surgirem. Tem 2 mudas menores nas laterais aqui também e que tá super lindo. Olha essas folhas brilhantes, né, com essas nervuras centrais.
que são muito características do Ficus lyrata. Tem outras mudas de Ficus africano também. O Ficus elastica rubi, que é essa planta que todo mundo é louco, enlouquecido por ela, né? Esse meu também já mostrei todo o processo de criação dessa planta, né? Desse vaso grande aqui no canal. Ela tá nesse vaso de polietileno e ela tem, inicialmente ela tinha essas duas hastes que eu plantei juntas, inclusive nesse vaso aqui no canal. Eu fiz poda nessas duas plantas, elas geraram duas novas hastes, né, em cada planta, e elas vão crescendo. Ó. O Ficus elastica rubi também é uma planta variegada, né, que tem essa presença, né, dessa variegação quimérica, e em algumas partes da folha ela não produz clorofila, e é por isso que ela tem essas partes esbranquiçadas, que nesse caso aqui são rosadas, e é o maior atrativo dessa planta. Elas são rosadas porque há a presença de alguns hormônios, né, como as antocianinas ou carotenoides se manifestando ao longo das folhas da planta. Então, quanto mais sol e claridade, né, inclusive sol direto essa planta recebe, mais rosada ela vai ficando, e isso é o mais interessante dela. Ela também está crescendo, está se desenvolvendo de uma forma muito bonita. E o interessante do Ficus rubi é que, além de ser variegado, ele tem essa padronagem, ó, que em alguns verdes um pouco mais escuros, um verde mais claro, né? Então ele vai fazendo essa estampa muito particular, né? E que é maravilhosa. As folhas também são brilhantes, coriáceas, bem resistentes, e é uma planta muito bonita. As folhas também são sempre umas diferentes das outras, né? Porque como é uma planta variegada, as folhas tendem a ser umas diferentes das outras. E aqui também tem as mudas menores, que eu plantei aqui junto recentemente no canal também, já mostrei. Então esse é o Ficus elastica rubi, que basicamente tem essas 4 hastes aqui e é essa planta grande. Aqui está o meu Ficus lyrata bambino, que também é uma outra planta muito popular, né? Muitas pessoas já têm essa planta. E o meu, eu já tenho algum tempo, ele tinha inicialmente 2 hastes, mas eu cortei, já mostrei isso no vídeo de atualização. Eu retirei uma haste ali, era um único caule, né, com 2 hastes, né, uma bifurcação, como nesse caso, por exemplo. Eu decidi cortar a outra haste que era lá embaixo, ele ficou com esse caule único, né, e também eu formei uma topiaria. Ele está topiado e podado em formato de árvore, né, já que eu fiz um corte aqui no caule da planta e ele gerou 5 novas hastes, tá vendo? Então elas vão se desenvolvendo e formam, né, essa planta com esse formato de árvore mesmo. Aqui tá ventando, então olha só, esse é o Ficus lyrata bambino. Tem também o Ficus elastica burgundi, que é outra planta maravilhosa. Ela tem um porte, né, majestoso, elegante. É uma planta, né, com essas folhas também maravilhosas, grossas, coriáceas. Ele tem essa cor rubro, né, essa cor bem exuberante mesmo. E é uma planta que tem umas folhas grandonas. Esse Ficus aqui é um Ficus burgundy, que tem essas folhas grandonas mesmo. Então é uma planta toda maravilhosa. Eu já podei ela também, naquele local ali, ó. Tá vendo? Eu podei. Ela bifurcou também, assim como o Ficus elastica rubi. E ela tá crescendo cada vez mais, tá ficando grandona. Tá surgindo folha nova. As folhas novas vêm assim, né, envolvidas por essa estípula, que com o tempo vai se soltando. A gente pode até retirar, como nesse caso, ó. Então elas se soltam. E aí a planta, né, já tem uma nova folha, como nesse caso. E aí as próximas também vêm dentro dessa estípula. Outra planta maravilhosa que dispensa apresentações e que tem muitos amantes por aí, muitos cobiçadores dessa planta por aí, muitas pessoas que desejam ter, é o Ficus elastica variegata. Esse aqui é diferente do rubi, porque o rubi tem as folhas rosadas. O variegata já tem essas folhas, né, com ausência de coloração, então ele tem essas folhas despigmentadas, né, com essas partes esbranquiçadas, né, que produzem ausência de clorofila. E também é uma planta, né, que é uma mutação genética, né, e que por isso ela tem essas estampas variadas, né. Essa aqui é uma das folhas que eu tô achando mais bonitas dessa planta recentemente, porque ela tem, olha só, esse padrão com esse verde mais escuro aqui e algumas padronagens com verdes mais claros e até esse branco recortando as bordas. Essa folha eu tô achando ela realmente muito bonita. As folhas também surgem com estampas muito particulares, sempre umas diferentes das outras, então algumas têm mais variegação, outras têm menos, e é isso que é o mais interessante dessa planta também. Então esse é o Ficus elastica variegata, e o interessante dessa planta aqui é uma planta que eu fiz o notting, tá? O notting, vou deixar esse vídeo para você na tela final, é uma técnica
perfeita para se fazer em todos os ficus, eles aceitam muito bem, e aí a planta, né, que inicialmente era uma única haste, ela vai ficando com essas ramificações e novos caules, né, novas hastes ao longo desse caule central. Mas como é uma planta variegada, o Ficus elástica variegada, por vezes, ele tende a ser uma planta um pouco mais sensível, e aqui, por exemplo, ó, tem queimaduras de frio, porque aqui na minha região faz um frio mais intenso, então essa planta sentiu com as baixas temperaturas e aí ela queima, né? Ela tende a recurtar as bordas das folhas e vai queimando principalmente onde existe, né, a ausência de clorofila, que é uma região mais sensível das folhas, mas com o tempo as folhas novas vão nascendo, a planta vai se recuperando, principalmente com a chegada da primavera e do verão. Outro ficus que chegou recentemente aqui na minha coleção e que é um ficus muito bonito, que eu estou adorando, é o Ficus triangularis variegata. Esse aqui tem essas folhas realmente triangulares e ele também é uma planta variegada. Existe o Ficus triangular verde normal, mas esse aqui possui também variegação. Então ele tem essas folhas triangulares variegadas e também é uma planta que sempre gera folhas umas diferentes das outras, né? Essa aqui, por exemplo, é praticamente toda branca, né? Então esse é um fato mais interessante de ter uma planta variegada. Esse aqui eu recebi um unboxing do nosso Planeta Flora e é um vídeo mais recente aqui do canal também. Diferente dos outros ficus, né, como por exemplo o Burgundy, o Variegata, o Altíssima, né, que são plantas que têm um porte muito grande, que se plantadas no chão direto principalmente podem chegar a uns 20, 25, 30 metros tranquilamente. O Ficus triangulares não, ele já tem um tamanho menor, e ele geralmente alcança até uns 5, 6 metros de altura. Então é uma planta também que tem um porte mais compacto, sabe? E mudando de assunto, também tem um outro ficus que é maravilhoso, que eu adoro, e é uma planta que também tem muitos amantes por aí, muitas pessoas querendo essa planta, que é o Ficus elástica chiveriana. O chiveriana é uma planta mais rara também, considerando até mesmo o Ficus elástica variegata, que já é raro. O chiveriana é uma planta ainda mais rara, porque ele é produzido em uma escala muito pequena, mas ele é uma planta exuberante, e que ele tem essas folhas, né, parecidas um pouco com o Ficus altíssima, né, que o Ficus altíssima não é um Ficus elástica, ele é um pouco diferente, né, ele tem características genéticas diferentes de um Ficus elástica, por exemplo, mas o Ficus elástica chiveriana tem essas folhas, né, com essas variações de verde, que vão de um verde mais escuro a um verde mais claro. Como é uma planta variegada, também a variegação não é estável, né? Ela é uma manifestação, né, sempre diferente de uma folha para outra, então as estampas também se alteram de folha para folha, e é uma planta também exuberante. A minha está com crescimento agora um pouco mais acelerado, já tem tempo que eu tenho essa planta, já tem mais de um ano, né? Então ela agora também está começando a crescer um pouco mais e gerar folhas até maiores, como essa maravilhosa, por exemplo. Mas em geral é uma planta que cresce devagar, tá? Ela tem um crescimento lento, então por isso até é também uma reprodução muito difícil dessa planta. Os produtores, né, que mesmo assim produzem essa planta em pequena escala também, né, é uma planta difícil de ser produzida porque ela cresce bem devagar. E assim como os outros ficus, ela tem essa estípula, né, que vai gerando as novas folhas. Então esse é o Ficus elástica chiveriana, que está maravilhoso, exuberante, com folhas de baixo até em cima. É uma planta que eu estou cuidando com muito carinho e que eu já tenho há mais de um ano. Tenho aqui também uma outra muda de Ficus altíssima. Essa aqui também é um pouco mais jovem, é uma única haste que eu estou fazendo também. E aqui dá para ver essa variegação, né, bastante nítida. Essa folha também está super brilhante, né? Tenho esse outro Ficus elástica variegata, que é o mais antigo, é o primeiro Ficus elástica variegata que eu comprei, e esse aqui já é uma muda, na verdade, da planta que eu tinha, né, da planta maior. Então, olha só, essa folha aqui tá maravilhosa também, e esse, por sinal, ele já não tem muitas folhas queimadas, apenas aquela folha ali, que inclusive era da estaca que eu usei para fazer a muda. Também tem folhas muito bonitas, olha só essa variegação. Essa parte aqui toda verde escura praticamente, e aqui tem uma parte de um verde um pouco mais claro. Essa folha também é praticamente toda verde escura. Aqui já tem uma manifestação maior de variegação e também a estípula, que é um pouco rosada.
Ele também está muito bonito, com folhas, né, muito bonitas. Eu adoro essa planta. E outro ficus aqui também muito raro, que é um ficus diferente, por sinal, é o Ficus african, ou Ficus cyathistipula, que é esse aqui. Eu já tenho essa planta também há um bom tempo. Ela foi um presente especial para mim do nosso Planeta Flora, e eu tenho um carinho especial por essa planta. Olha só, ele está com várias folhas novas aqui, porque eu fiz uma poda recente nesse galho, por exemplo. Então, olha só, essas folhas jovens, né, com esse verde mais vibrante, né, esse verde mais claro, brilhante também. Então, é uma planta também que tem esse porte grande, ó. É uma planta já bastante antiga, porque já tem também esse caule lenhoso, né? E o Ficus african também já apresentei no canal. Ele tem essas raízes aqui aéreas que são naturais nos ficus em geral. Essa planta Ficus é uma árvore, né, que tem raízes aéreas auxiliares que ficam expostas mesmo, então é normal que ele tenha essas raízes aqui, que por sinal são muito lindas, né, ao longo de toda a planta, né, e ele tem esses caules aqui já bem adultos, porque é uma planta mais antiga, e ele também tem esse porte, né, mais todo fechado, né, esse porte mais volumoso. É uma planta também que eu tenho um carinho muito especial, que eu já fiz algumas mudas dela também, como a que eu mostrei anteriormente lá no início. Então esse aqui é o Ficus african, e esse aqui também ele tem um porte menor. Ele, diferente do elástica, do burgundi, por exemplo, ele também alcança mais ou menos até uns 3, 4, 5 metros de altura. Então também ele tem um formato, né, e ele fica em geral bem menor. E aqui também tem outro burgundi, que é uma planta, né, que eu já fiz através de mudas daquela planta lá, original, da planta maior, né? Eu já fiz algumas mudas dela também, que estão aqui, né, que estão se desenvolvendo. Então, essa é um pouco da minha coleção, né? Esse é um pouco da minha coleção de ficus para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E nesse cenário maravilhoso, feliz ao redor de toda a minha coleção de ficus raros, vou finalizando esse vídeo com você. Não esqueça de curtir esse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, conta aqui para mim nos comentários. Se você gostou de conhecer toda essa minha coleção reunida de ficus, né, onde a gente consegue observar as diferenças e as semelhanças entre cada um deles. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas também possam conhecer essas plantas aqui da minha coleção. Se você também é nova ou novo aqui no canal, se inscreva no canal para você não perder os próximos conteúdos. Um abraço para você e até o próximo vídeo.